Amigos do sexto ano, vamos continuar com a nossa matéria, né? Hoje a nossa aula é sobre misturas e substâncias, que nós já começamos a falar sobre esse assunto na nossa última aula. Inclusive, nós vimos aquele caso, né, da massa, volume, corpo, as misturas e substâncias, né? Nós temos agora como se fosse uma sequência desse assunto, tá? Então vamos lá. Peguem os seus livros para que a nossa aula continue de uma forma homogênea, né? Não de substância, tá? Mas homogênea, tá? Mas não é substância não. Vamos lá. Pegue o nosso livro na página 87. Todo mundo abriu? Ótimo. Vamos continuar com a nossa aula então. O nosso tema de hoje é mistura e substância. No capítulo anterior, nós estudamos as propriedades específicas da matéria que nos permite caracterizar substâncias. O material caracterizado, por exemplo, né, pelas propriedades específicas como a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a solubilidade, a densidade, a divisibilidade da matéria, né? Tudo isso a gente usa para denominar substância. Então, veja bem, a água, por exemplo, ela pode ser caracterizada como um líquido incolor que apresenta uma determinada densidade a uma determinada temperatura, quando ao seu ponto de fusão e ao seu ponto de ebulição, né? Ora, quando nós falamos em ponto de fusão, qual é o ponto de fusão da água? Alguém lembra? Vamos lá. Quem vai levar para a gente isso aí? Vamos lá. Pedro, senhor. Vamos lá, Pedro. Qual é o ponto de fusão da água? Qual seria a temperatura em que ela faz o ponto de fusão? Isso, Pedro, legal. 0 grau centígrado é a temperatura de fusão, né? E a temperatura de ebulição dela? Quem vai lá? Vamos lá. Seria 100 graus centígrados. Então nós temos aí o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, né? Onde nós temos então uma substância, né? Um material que pode ser considerado como puro quando ela entra nesse ponto de fusão e nesse ponto de ebulição. Os materiais constituídos de uma única substância, esses são chamados de puro. Mas, no entanto, a maioria dos materiais na natureza são misturas de outras substâncias, né? Por exemplo, quando nós falamos na água potável, que nós obtemos essa água em instâncias hidrominerais, né? Então nós vamos ter lá na composição dessa água alguns materiais como, por exemplo, a água ferruginosa. Nós vamos ter, você bebe essa água ferruginosa, você vai ter o quê? O gosto de quê? O gosto de ferro, né? Então nós vamos ter modificações dessas águas através de minerais ou até mesmo através de gases que se misturam a essa água, como por exemplo, entre eles nós temos o nitrogênio, o oxigênio, o dióxido de carbono, né? Nós temos nesses materiais que são encontrados no ar, atmosféricos, e que podem se misturar com outros minerais, onde nós temos a modificação de determinadas misturas ou de determinadas substâncias. Bom, vamos lá. Aí nessa página, tinha vamos falar assim, mas o que esse cara está segurando, esse maçarico aí com esse foguinho, né? O que é essa peça que ele está fazendo aí? Vocês estão vendo aí uma pessoa que está fabricando uma joia de forma artesanal, tá? Ou seja, ela está com uma mistura de metais, como o ouro, por exemplo, que contém 75% de massa de ouro e 25% de outros metais, principalmente a prata e o cobre. O ouro 24 quilates é constituído de 99,9% deste metal, ou seja, tem apenas 0,1% de impureza. Lembrando a vocês que quando nós falamos de ouro, por exemplo, na confecção das joias, sempre nós vamos ter uma mistura de outros metais. Por quê?
para que o ouro apresente uma certa flexibilidade de trabalho. Há uma necessidade de uma mistura de pelo menos uma pequena porcentagem de outros metais para que o ouro possa ser trabalhado. Por esse motivo vocês estão vendo aqui representado esse alicate que é é chamado alicate de bico fino, né? Que normalmente os ourives, a pessoa que trabalha fabricando essas joias de forma artesanal, utiliza muito esse alicate justamente para que ela possa manipular sem marcar a peça, sem marcar o ouro. Bom, então vamos continuar falando das nossas misturas. Agora a gente vai mudar um pouquinho, nós vamos falar do que seria uma mistura homogênea e o que seria uma mistura heterogênea, né? Nas misturas homogêneas nós temos, por exemplo, a água potável e o ar atmosférico, são dois exemplos que nós temos de misturas homogêneas. Por quê? Porque eles apresentam um aspecto uniforme. Mesmo se eles forem observados em um microscópio, as suas propriedades físicas são constantes, elas não se modificam. Dizemos então que essas misturas apresentam uma única fase, em um único sistema. Uma fase corresponde a uma porção da mistura que tem um aspecto homogêneo e uniforme. Vamos falar então, continuando falando agora dessas misturas homogêneas, né? As misturas homogêneas, elas podem se apresentar no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. As ligas metálicas, como nós falamos lá na frente, quando nós falamos daquela pessoa montando aquela joia, fazendo aquela joia, né? Quando nós falamos daquele processo ali, as ligas metálicas é uma mistura homogênea sólida. O ar atmosférico, isento de material de particulado, é uma mistura homogênea gasosa. A água mineral é uma mistura homogênea líquida. Quando nós partimos para as heterogêneas, né, são aquelas misturas como, por exemplo, um copo com água quando nós adicionamos óleo, né? Ou então ela apresenta mais de uma fase, ou seja, quando nós tentamos homogeneizar, quando nós tentamos misturar essas duas substâncias e elas não se dissolvem totalmente, ou seja, elas não conseguem fundir as duas em uma única estrutura, elas se mantêm separadas, mesmo que não seja essa separação não seja observada a olho nu, mas que quando levadas ao microscópio comum nós podemos observar, né? Como por exemplo, quando nós pegamos do mesmo aspecto da água com o óleo, vamos observar se nós pegássemos o leite e levássemos uma pequena quantidade de leite e colocarmos uma gota de leite e levarmos ao microscópio. O que a gente vai observar? Nós vamos observar que as partículas de gordura, elas se mantêm separadas, elas não se misturam de forma homogênea com a parte aquosa, com a fase aquosa do leite, né? Ela vai se manter misturada. Que essa gordura, quando ela é elevada a uma temperatura, essas partículas da gordura, elas se juntam e formam aquilo que nós chamamos de nata, né? Ou seja, são as partículas de gordura que se agregam produzindo a fase de gordura do leite, a separação da fase de gordura, né? Justamente porque nós temos essa diferença existente entre a água e a gordura. Então ela não se mistura totalmente. Ou então, quando nós levamos uma gota de sangue ao microscópio, nós vamos observar que ele tem uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, que é a parte líquida, onde nós encontramos nutrientes que são transportados, que são carreados por esse plasma e distribuído pelo nosso organismo, e encontramos aquilo que nós chamamos de elementos figurados do sangue, né? Ou seja, as hemácias, que são os glóbulos brancos, que dão a cor, que são os glóbulos vermelhos, que dão a cor vermelha ao sangue e são responsáveis através de quê? Através de um pigmento chamado hemoglobina, transportam oxigênio e gás carbônico.
E temos os glóbulos brancos, que são chamados também de leucócitos, que formam o mecanismo de defesa do nosso corpo. Bom, mas isso já é a parte de biologia, aquela nossa parte lá que a gente vai falar de sangue, na parte de tecido conjuntivo, tá? Nós estamos falando aqui de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, por que o sangue ele é uma mistura heterogênea? Porque nós temos a parte líquida, que é o plasma, e temos a parte, vamos dizer assim, de uma forma bem primitiva, né? A parte sólida, que seriam as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, ok? Então seria uma mistura onde nós não conseguimos fazer de uma forma homogênea fundir esses dois elementos, o plasma e os glóbulos do sangue, tá? Então, por isso ele é uma mistura heterogênea. Bom, continuando, nós vamos falar agora como é que a gente pode separar as misturas, né? De que forma que a gente consegue separar os componentes de uma mistura. Existem métodos específicos de separação. Muitos desses métodos estão presentes em indústrias de extrema importância para a nossa sociedade, como a parte de tratamento da água, a produção do sal de cozinha, né? A obtenção dos derivados de petróleo, como o óleo diesel e a gasolina, por exemplo. Nós temos aí um processo diferenciado onde nós vamos obtendo a cada passo um elemento diferenciado, a cada passo um derivado diferente. Para a gente selecionar o método mais adequado de um determinado processo de separação das misturas, é necessário considerar, primeiro, o aspecto da mistura, ou seja, se o sistema é homogêneo ou se ele é heterogêneo, o estado físico das suas fases e as propriedades específicas de cada um desse material. No sistema heterogêneo, né, ele pode ser constituído de mistura de sólido e líquido, como por exemplo a água e a areia. Aí, ó, vamos recapitular nossa aula anterior. Água é um sol, a água é um solvente, enquanto que a areia é um soluto. Quando nós juntamos água e areia, nós temos uma solução, tá certo? Solução? O que vocês acham? Tá certo uma solução? Não, nós temos uma suspensão. Água e areia formam uma suspensão. Por quê? Porque a areia não se dissolve totalmente. Ela mantém resíduos no fundo do recipiente, fazendo com que toda vez que você vá usar essa mistura, você tenha necessidade de tentar homogeneizar esse material, tentar misturar de forma única esse material. E sempre nós vamos ter no fundo dele o quê? Nós vamos ter sempre o resíduo deixado no fundo do recipiente, ok? Bom, isso nós estamos falando do processo de separação física, né, do material. Mas nós temos aí, por exemplo, né, quando nós misturamos sólidos e líquidos, a água e a areia, quando nós misturamos sólidos, como por exemplo o grão de areia, o grão de arroz e o grão de feijão, ou quando nós misturamos dois líquidos, a água e o óleo, né? Ou de água, líquido e um gás, quando nós misturamos um refrigerante e a água com gás. Às vezes, nós temos necessidade de técnicas, às vezes, nós temos necessidade de técnicas a serem usadas para se separar misturas heterogêneas, né? Como, por exemplo, a filtração, a peneiração, a decantação, a catação e a imantação. E ainda temos a levigação e a ventilação. Nós vamos ver agora, nós vamos falar de cada um desses princípios, cada um desses processos de separação. Lá na página 90 do livro de vocês têm lá, né, a filtração é a primeira delas. São as barreiras físicas de diferentes tamanhos,
onde nós usamos o chamado papel de filtro para que a gente possa separar. Um exemplo típico da filtração, quando nós vamos fazer o café na nossa casa, que nós colocamos em um papel de filtro o pó de café e sobre ele nós derramamos a água, que é um solvente, né? E nós fazemos então a passagem apenas do líquido. O café, o pó continua e apenas o líquido passa, ok? Bom, nós vamos continuar na nossa próxima aula. Nós continuamos sobre esse processo, nós vamos explicar cada um dessas técnicas de separação de materiais heterogêneos, tá? Nós vamos continuar com esse assunto na nossa próxima aula. Até lá então!